Fala pessoal, o nosso papo hoje é sobre algoritmos de escalonamento e o algoritmo agora é o algoritmo de prioridades. Ou seja, como é que ele funciona? Os processos são classificados a partir de um parâmetro chamado prioridade de execução, que já é definido no processo logo da sua criação. E é um parâmetro que pode ser definido tanto antes, certo, por um usuário externo, ou pode ser definido no sistema. Por exemplo, se é um sistema que está rodando num ambiente onde tem processos de funcionários, de usuários, se o próprio administrador já quiser definir que processos de funcionário têm prioridade maior, é um método de utilizar o algoritmo de prioridades. Beleza? Ele pode ser implementado da mesma forma também por uma lista ordenada, certo? Pela prioridade, que é um parâmetro daquela struct do processo. E aí, o primeiro elemento da fila já vai ser o processo que vai ser escalonado para usar o processador. Beleza? E aí nós temos algumas características deste algoritmo de escalonamento. Deixa eu pegar aqui a nossa canetinha para poder facilitar aqui a explicação. Olha só. Primeiro, sempre que um processo de maior prioridade que o processo atualmente em execução entrar no estado apto, deve ocorrer uma preempção. O que acontece? Esse algoritmo, naturalmente, ele pode ser implementado em ambiente preemptivo ou não preemptivo. Ou seja, se for preemptivo, chegou um processo na fila de apto ou de pronto, né, que tem a prioridade maior e quer usar o processador, ele vai usar. Isso significa que vai ter que parar o processo que agora está usando o processador, salvar o contexto dele, trocar o contexto, carregar o processo que quer utilizar o processador nos registradores do processador e começar a execução desse processo. Agora, se for não preemptivo, nada acontece. O processo chegou com a prioridade maior e está querendo usar o processador, tudo bem. Ele vai esperar o processo que está agora em execução. Quando esse processo que está em execução liberar por livre e espontânea vontade, por ter terminado o seu processamento lá na CPU, é que o processo que está querendo usar o processador vai usar. Agora, não faz muito sentido você ter todo um esforço para priorizar os processos e ser um ambiente não preemptivo, certo? É por isso que faz mais sentido e é mais comum, né, naturalmente, você ter um algoritmo de prioridades preemptivo. O que não ocorre, por exemplo, lá no FIFO. Lá no FIFO chegou, vai para o final da fila, vai pegando o primeiro da fila e jogando para usar o processador. Beleza? Mais algumas características aqui, ó. O escalonador deve sempre selecionar um processo de mais alta prioridade segundo uma política. E aí tem alguns algoritmos aqui. O que é isso? Imagina que nós temos um ambiente de empate. Ou seja, tem dois algoritmos lá com prioridade zero querendo rodar. E aí? Qual que nós vamos selecionar? Vai ter que ter um outro critério para selecionar no caso de empate das prioridades. E aí esse critério vai ser um outro algoritmo de escalonamento. E aí pode ser o FIFO, que a gente já viu no último vídeo, o Shortest Job First, que a gente também viu, digo, nos dois últimos vídeos, ou o próprio Round Robin, que é um algoritmo de quantum ou de divisão de tempo, que é o próximo vídeo aqui dessa playlist. Beleza? Certo. Tudo bem. Agora nós temos algumas questões aí com as prioridades, alguns problemas. Por quê? Pensa comigo. Vamos supor que um processo que tenha baixa prioridade, ele chegue lá na fila, certo? Aí tem um monte de processo com alta prioridade e chegou um processo de baixa prioridade e está esperando lá na fila. Beleza. Esse processo vai ficar esperando, vai ficar esperando, vai ficar esperando. Ah, beleza. Chegou a hora que ele foi atendido. Ele foi atendido, mas aí um outro processo de baixa prioridade chegou de novo. Pô, ele nunca vai ser atendido, nunca vai terminar? Esse é o problema do starvation, ou postergação indefinida, que está aqui, ó, que é exatamente isso, é o fato de um processo de baixa prioridade ele não poder ser executado, porque ele vai sendo jogado para trás, ele vai sempre ficar para trás, certo? E aí tem uma forma de resolver isso. Só que para resolver isso, nós vamos ter que entender o conceito de priorização dinâmica, certo? Perceba que logo aqui depois está dizendo o seguinte, ó, um processo com prioridade estática pode ficar mal classificado e ser penalizado ou favorecido em relação aos demais, certo? Por quê? Quando você diz que é priorização estática, esse algoritmo na política de escalonamento,
os processos são criados com prioridade X e pronto, aquele valor é o que vai ficar naquele parâmetro lá da struct do bloco descritor de processo que a gente viu aqui alguns vídeos para trás, certo? Aquilo ali não vai mudar. Agora, se é possível o próprio sistema alterar a prioridade do processo ao longo da execução, aí sim, nós conseguimos ter esse mecanismo da priorização dinâmica que vai nos favorecer no Starvation. Por quê? Aqui existe uma técnica chamada aging, certo? O que é essa técnica de aging? Quer ver? Ela tá aqui, ó. Vou até falar aqui logo, que é um sistema de envelhecimento que evita postergação indefinida. Por quê? Os processos estão na fila e aí, com o tempo, o próprio sistema vai aumentando a prioridade dos processos que estão lá esperando. Então, quando um processo volta para a fila, ele volta com sua prioridade original. Mas os que estiveram na fila e não saíram ainda, quer dizer, os que estão e ainda não saíram, eles têm sua prioridade aumentada, certo? E aí, em algum momento, eles vão ser atendidos. Aí ocorre que, quando eu estou falando de prioridade maior ou menor, para a implementação, depende. Até que o que você mais encontra é o número absoluto menor, ele é prioridade maior. Mas isso não é uma regra, tá? Pode ser de qualquer forma. Isso aí vai depender só de como você colocou o algoritmo. Então, por exemplo, se ele for diretamente proporcional, um algoritmo com prioridade 20 vai ter maior prioridade que um algoritmo com prioridade 0. Mas, se for o contrário, um algoritmo com prioridade 0, ele é o mais prioritário no sistema, certo? Ele tem prioridade maior do que quem tem prioridade 1 ou 2. Beleza. Aí eu volto naquele problema que a gente tinha, que era o problema dos empates. Pô, tem vários algoritmos com prioridade 0, vários algoritmos com prioridades 1. Como é que a gente vai fazer? Bom, você pode botar múltiplas filas com realimentação. Como é que é esse cenário? Imagina aqui, ó. Essas estruturas aqui, que tem como se fossem vetores aí, ó, como se fossem arrays, aqui, aqui e aqui. Vamos pensar, imagina que a gente tem aqui uma máquina de estados do processo, onde ele pode ter sido criado, pode estar usando a CPU, ou ele pode estar apto aqui, pode terminar ou pode estar bloqueado, beleza. Quando um processo é criado, ele vai para o estado de apto. Lembram? Quando ele está apto, significa que ele está esperando o processador. Agora, pode ter muito processo aqui esperando o processador. Processo com prioridade 0, com prioridade 1, com prioridade 2 e prioridades N. O que pode ser feito? Uma divisão desses processos em filas diferentes. Então, você faz uma fila para os aptos, uma fila para os aptos com prioridade 0, organiza outra fila para os aptos com prioridade 1, outra fila para os aptos com prioridade 2 e por aí vai. E dentro dessa fila, você pode ter a própria política de escalonamento. Aqui, por exemplo, pode ser FIFO. Primeiro a chegar, primeiro a ser atendido, certo? Só que, naturalmente, mesmo que ele esteja nesta posição aqui, ó, ele vai ser atendido do que o primeiro processo com a prioridade um pouquinho menor que ele. Beleza? E aí, no momento em que a CPU for desocupada, o processo vai ser pego daqui, ou daqui, depende da política, né? Mas se a gente está falando que é de prioridade, vai ser sempre pego daqui. Concorda que esse momento é a hora de utilizar o algoritmo de envelhecimento, ou de aging, que utiliza a priorização dinâmica para evitar a postergação indefinida, que é o starvation? Beleza. Daqui o processo pode ter terminado e simplesmente ser destruído, desocupa a memória principal. Ou então, aqui que é um detalhe, ó, aqui pode ocorrer uma preempção, ou seja, o processo pode ter chegado aqui um processo com prioridade menor, e o processo que está lá agora vai ter que desocupar a CPU, então ele volta para a fila de apto com a prioridade original dele, ou ele pode simplesmente pedir uma solicitação, né, de entrada e saída aqui, por exemplo, e está bloqueado esperando essa solicitação ser atendida, o que pode ocorrer com vários processos e eles voltarão para as filas. Beleza? Bom, como eu disse, essa dinâmica então tem que ser baseada em prioridades dinâmicas e, em função do tempo de uso da CPU, a prioridade do processo aumenta
e diminui, beleza? Porque senão algum processo vai ficar sempre sem usar, certo? Lembrando aqui então desse sistema de envelhecimento que é o aging para evitar a postergação indefinida e aí essa possibilidade do processo ficar trocando de fila. Beleza, pessoal? Bom, do FIFO é basicamente isso e, como eu disse, ele é naturalmente preemptivo, certo? É um algoritmo que não faz sentido que ele seja não preemptivo, porque você já tem toda essa complexidade para poder priorizar os processos para poder obedecer isso, certo? Agora, é importante lembrar que não se deve deixar acontecer a postergação indefinida. E aqui, esses algoritmos eles são usados de forma combinada, como vocês viram aqui. Ó. Aqui mesmo nós temos 3 filas de aptos, e que essas filas estão organizadas por prioridade, quer dizer, estão separadas por prioridade, só que essa organização aqui da fila, ó, não precisa ser necessariamente FIFO, first in, first out. Não, eu posso ter aí uma lista ordenada, vou ordenar por algum parâmetro. Se for primeiro a chegar, primeiro a sair, vai ser uma característica de FIFO. Mas eu posso ordenar, por exemplo, pelo shortest job first, por fatia de tempo, alguma coisa assim. Beleza? Bom, então, de prioridades é isso. Valeu por assistir e se liga até a próxima videoaula.